konnichiwa, Prichi desu. Logan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bem-vindos ao vlog nosso de cada dia. Hoje é dia de hashtag JMDCD Responde. Dessa vez nós pedimos para as pessoas que seguem a gente no Twitter usar essa hashtag e mandar uma pergunta para nós. Mas antes de começar, vamos falar sobre aquele vídeo do wasabi que a gente fez da Fazenda Dayo. Nós fizemos uma votação lá para que vocês respondessem quantas vezes que a gente falou wasabi no vídeo. A gente fez essa enquete brincando, porque a gente foi falando assim wasabi, wasabi, wasabi durante a gravação e depois na edição a gente viu que a gente falou muitas vezes. Mas vocês responderam brincando também. E na verdade, existe uma resposta certa. Foram mais de 5.000 votos e 68% responderam que nós falamos 168 vezes wasabi. Mas a resposta certa foi que nós falamos 52 vezes. Uma outra coisa é que no vídeo do Será que isso funciona deste aparelhinho aqui, que ele é a prova d'água, muitas pessoas pediram o link das músicas que nós utilizamos neste vídeo. O link das músicas e dos efeitos sonoros que nós usamos em todos os vídeos vocês vão encontrar na descrição de todos os vídeos. É só você acessar a descrição e bem no finalzinho da descrição você vai encontrar referências aos áudios que nós usamos. E já que vocês perguntaram, eu vou colocar a lista das músicas que nós mais utilizamos na descrição deste vídeo aqui, bem na parte de cima, para ficar fácil de encontrar. Algumas você vai encontrar na própria biblioteca de áudio aqui do YouTube. Outras você vai encontrar em outros sites, então é bem importante vocês terem cuidado com direitos autorais. Vamos à primeira pergunta. O Daniel Ronald perguntou: como foi para vocês se acostumarem com as comidas estranhas do Japão? Mandem um salve para Pernambuco, beijos. Um salve aí para Pernambuco! Na nossa opinião, no dia a dia, no Japão não tem comida estranha. Talvez seja um pouquinho diferente da culinária brasileira, mas não tem nada assim que a gente julgue estranho. Nesses mais de 10 anos que nós estamos aqui no Japão, a única coisa que me vem à cabeça agora que é um pouco estranha que a gente comeu foi aquele grilinho enlatado. Talvez a internet e os próprios vídeos que nós fazemos também passem essa ideia de que há coisas estranhas aqui no Japão porque a gente tem vontade de mostrar o que a gente acha diferente. Por exemplo, algumas pessoas acham que aqueles docinhos que a gente mostra, que você tem um monte de pozinho e coloca água e faz um monte de doce, acham que só é aquele tipo de doce que tem no Japão. E não é bem assim. A gente mostra eles porque eles são diferentes. No Brasil não tinha nada disso quando a gente era criança. É claro que se você procurar alguma coisa diferente aqui no Japão, eu acho que você vai encontrar. Mas no dia a dia não é nada estranho assim como parece ser. Luiz NHK pergunta: tem alguma coisa que é muito comum aqui no BR que seria ofensivo, muito estranho para um japonês? Uma coisa que a gente acha bem diferente de quando a gente saiu do Brasil e chegou aqui no Japão é que as pessoas não se beijam em público. De vez em nunca você vê elas andando abraçadas. Então fazer esses tipos de gestos ou demonstrações de carinho em público para eles é um pouquinho constrangedor. Outra coisa que a gente acha também que no Brasil é comum você insistir pro seu amigo fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos ficar até um pouquinho mais tarde. Aí ele fala pra você, não dá, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Aí você fala, não, mas é só um pouquinho, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Isso no Brasil, pra mim, é comum. Mas aqui no Japão, se você convidar a pessoa e ela já negar um pouquinho e falar assim, acho que não vai dar porque amanhã, é melhor você não insistir, porque japonês não faz isso. É comum que você fale apenas uma vez. Se ele já falou pra você que não dá, respeita, porque não vai dar mesmo. O Lucas de Souza perguntou: oi Logan, oi Prichi, como foi a reação de vocês quando viram a neve pela primeira vez? Eu não sei explicar muito bem, mas é algo que me deixou bastante feliz. É muito bonito ver a neve caindo. Eu acho mais bonito quando a neve tá assim, 100% neve, ela tá bem levinha, e se bate um vento assim, ela chega até a subir de volta. Mas o mais bonito mesmo é quando tá tudo branco. Acho que até hoje isso é uma visão assim que eu tenho quando neva que me fascina. E eu me senti let it go, let it go. Little Cat pergunta: quanto tempo falta para a escola da Prichi terminar? Os meus estudos irão terminar no ano que vem, em abril. Como a pergunta foi curtinha, vou perguntar outra pra Prichi. Tubi. Olá, Logan e Prichi. Gostaria de saber por que já mudaram tanto de cidade desde que chegaram no Japão. Sou muito fã do canal. Calma aí, não foram tantas vezes assim, vamos por ordem. Nós chegamos aqui no Japão e fomos morar em Gifu. Nós ficamos em Gifu mais ou menos uns 2 anos e arrumamos um emprego melhor, que tinha um salário mais alto, e fomos morar em Fukuiken. Essa foi a primeira vez que a gente mudou de província. Em Fukui nós ficamos mais ou menos, acho que uns 7 anos, e depois nós voltamos para Gifu. Então foi a segunda vez que a gente mudou de província.
província. E dessa vez estamos em Nagano, porque eu vim para cá por causa dos estudos, então nós nos mudamos de província 3 vezes. Agora, se for pra falar de casa, mudou de apartamento, aí foi bastante mesmo. A gente acabou se mudando porque alguns apartamentos tinham quase o mesmo valor e eram maiores. Outros apartamentos também eram mais bonitinhos, então quase o mesmo valor, daí compensa mudar também, né? O Guilherme Silva perguntou, desculpa a intromissão, mas vocês prefeririam ter um filho japonês ou trazer para nascer brasileiro? Não precisa pedir desculpa não, Guilherme, é uma pergunta que pode ser que bastante gente tenha a mesma dúvida. Nós dois temos apenas o visto permanente pra gente poder permanecer aqui no Japão. Nós não somos japoneses, nós somos brasileiros, então se nós tivermos um filho, ele será brasileiro, mesmo nascendo aqui no Japão. Se a gente não estiver enganado, isso funciona um pouco diferente no Brasil e deve funcionar diferente também em outros países. Mas aqui no Japão, se você é estrangeiro e tem um filho aqui, o filho vai ser da sua nacionalidade e não do país. A gente não tem muito conhecimento para explicar detalhadamente, até porque nós ainda não temos filhos. Mas resumindo, nós não precisaríamos voltar ao Brasil para que o nosso filho, se ele nascesse, se tornasse brasileiro. Ele já nasce aqui no Japão brasileiro. Karina pergunta, vocês se arrependem de não ter feito algo aí no Japão que possivelmente melhoraria a vida de vocês? Beijos, amo vocês. Não é que eu me arrependa, mas tem uma coisa que eu acho que mudaria um pouco a nossa vida se a gente tivesse feito de um outro jeito. Na época em que a gente só trabalhava aqui no Japão, a gente trabalhou muito, a gente tentou se dedicar aos estudos, mas a gente preferiu trabalhar mais, porque na época nós precisávamos mais do dinheiro, mas hoje a gente vê que o estudo faz falta. Eu penso da mesma forma, depois de todo esse tempo aqui no Japão e de ter ganhado um pouco mais de idade também, um pouco mais de experiência, digamos assim, eu vejo que estudar é muito importante. E aquela visão que a gente tem que estudar é só escola e faculdade, não é bem assim. Qualquer estudo eu acho que é válido, o importante é nunca parar de estudar. E eu tinha me esquecido um pouco disso quando eu optei por trabalhar bastante. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido também. Eu me dedico bastante ao canal, mas eu tento também dividir um pouco ali com o estudo do japonês e de outras coisas também. E pra Prit eu tenho certeza que não deve ser diferente também. Às vezes ela tá meio descabelada assim por causa da escola, mas ela também tá se dedicando bastante ao canal. Resumidamente, como a gente já tá há muito tempo aqui no Japão, se a gente tivesse se dedicado mais ao estudo da língua japonesa, hoje a gente não ia estar suando tanto pra entender algumas coisas. O Pedro Henrique perguntou se aqui faz calor de 40 graus. Pode parecer que não, mas aqui no Japão já fez 40 graus sim. A última vez que eu vi num site foi em 2013, mas parece que esse ano aqui o verão vai ser bem forte. Todo ano nós vemos notícias de pessoas que acabam falecendo por causa do calor que acontece aqui no Japão. Então pode parecer que não, mas aqui no Japão o calor do verão é bem intenso. Dona Mecha pergunta, quais dicas vocês dão para brasileiros que vão apenas fazer turismo no Japão? Se você nunca veio aqui pro Japão, vai ser a primeira vez que você vai vir, a coisa mais importante que você deve ter na sua consciência é de que aqui no Japão os costumes e tradições são totalmente diferentes, as regras também são totalmente diferentes, então você tem que vir com a cabeça bem aberta. Muitas coisas você vai achar legal, muitas coisas você vai achar estranha, algumas até desnecessárias. Então você não pode ficar com aquele pensamento assim de bravo, de por que isso, por que aquilo. Você tem que ficar com a cabeça aberta e pensar, bom, os japoneses são assim, então eu estou aqui no país deles, então eu vou fazer assim. Às vezes já aconteceu até com a gente de estarmos em algum lugar visitando, tirando fotos e filmando e tudo mais, e alguém vem e fala assim, olha, não pode filmar, não pode tirar foto. E você não pode ficar bravo com isso. Ele está vindo para te avisar de uma coisa que está escrito ali, mas pode ser que você não conseguiu ler, pode ser que você não entendeu ou você não viu. Ele não está brigando com você ou dizendo que você não é bem-vindo no lugar, ele está tentando te alertar. É comum você ver esse gesto quando você não puder fazer algo. Eles vão fazer assim, ó. Dame, dame, dame. Se você escutar isso é porque não pode. Às vezes pode soar um pouco agressivo, mas não é. É o jeito deles falarem mesmo. Mas independente disso, que talvez para uma pessoa que é de fora ache estranho, você vai ser muito bem atendido aqui no Japão, eu tenho certeza disso. Uma coisa que eu sugiro também é você tentar fazer uma lista assim de coisas que você quer fazer aqui no Japão ou locais que você queira visitar. Em japonês fazer essa pesquisa eu tenho certeza que vai ser bem difícil, mas existem muitos sites em inglês que você pode usar até o tradutor online para colocar para o português e entender melhor, para você fazer a sua lista de locais que você pode visitar aqui no Japão. Assim você vai economizar tempo e vai ver muita coisa legal aqui desse país. E por último, é claro que se você souber algumas palavrinhas aí em japonês vai ajudar muito, mas se você não souber o japonês e não deu tempo de você estudar, o inglês vai servir muito bem. Agora só com português fica assim meio difícil de se locomover por aqui, mas acho que dá sim.
E esse foi o vlog nosso de cada dia de hoje com a hashtag JNDCD Responde, feita pelo Twitter dessa vez. Se você não segue a gente no Twitter, segue lá, tá aparecendo agora no vídeo, tá na descrição do vídeo também. Quando tiver alguma novidade, nós vamos avisar lá. Pelo Twitter a gente consegue ter uma conversa mais rápida, então assim que tiver uma ideia, assim a gente já posta lá e já conversa com vocês. A gente também está no Snapchat, mais a print no caso, né? Então quando tiver novidade, a gente também tá avisando por lá. Quem tá acompanhando o Snapchat viu que a gente já mostrou algumas coisinhas que não saíram em vídeo. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, esperamos que vocês tenham se divertido com este vídeo e até o próximo vídeo. Mata, né? Bye bye! Eu acho que amanhã tem vídeo, hein? Quem acompanha o Snapchat vai saber. Hashtag JNDCD Responde. Vixe. Músicas que nós... Das músicas que nós... O link das músicas e dos... Talvez... Pra eles é um pouco... Existe... Não é que eu me arrependo.